A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós queremos comentar algo rápido sobre C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse livro aqui, da editora Thomas Nelson Brasil. Antes eu quero mandar um abraço a todos os apoiadores e todos os patrocinadores desse canal. Queremos dizer do nosso desejo de contribuir de alguma forma com o conhecimento teológico, tendo em vista que reconhecemos a nossa limitação, tanto que nós não temos todo o aparato profissional, muitos vídeos de maneira, qualidade de som, enfim, uma série de coisas, como também a questão do conhecimento, mas desejamos sim trazer alguma contribuição para você, de maneira que possa ser relevante para a sua vida, algum tema e alguma discussão no campo da teologia. Na teologia nossa de cada dia o assunto é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ok? Antes de entrarmos no assunto, gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal e deixar o seu like. Então vamos lá ao livro. Pois é, esse livro aqui é conhecido como uma das grandes obras de Clive Stephen Lewis, que viveu de 1898 a 1963. É conhecido como um dos grandes escritores, gigantes da literatura, não somente cristão, mas também secular. Foi o autor de Crônicas de Nárnia, tem mais de 30 livros, é um dos gigantes intelectuais do século XX, ele que estudou na Universidade de Oxford, ele que também passou pela Universidade de Cambridge. Esse nada mais é do que C.S. Lewis. Eu confesso que até o ano passado eu não tinha me deparado com nenhuma leitura sobre Lewis, nenhuma obra propriamente dita de Lewis. E como eu sou contra a questão de sermos doutrinados por retalhos de notícias, eu me deparei e me vi na obrigação de ler alguma coisa sobre Lewis, alguma de suas obras e trazer algum tipo de comentário. O primeiro livro que li foi Cristianismo Puro e Simples. Não tive tempo de escrever nada e separar nada, mas me comprometo nos próximos dias a fazer alguma observação sobre tal livro. O outro foi esse daqui, que eu já consegui anotar algumas coisas. Lógico que um vídeo como esse não tem como objetivo trazer e esgotar todos os assuntos que são tratados aqui, porque primeiro, pela capacidade que nós temos. Nós não julgamos ter essa capacidade de em 15 minutos esgotar todo o assunto que é proposto num livro como esse. E segundo, pela grandeza com que Lewis apresenta o que ele comenta aqui. Mas pretendemos sim trazer alguns pontos e alguns comentários rápidos sobre a ideia geral do livro. Bem, primeiro, esse livro foi dedicado ao seu amigo Tolkien. Tolkien foi aquele escritor do Senhor dos Anéis. Lewis e Tolkien eram amigos, né? E o que é interessante é que nesse livro ele trata como o inferno como uma academia onde muitos diabinhos são treinados e enviados à Terra a desvirtuar o ser humano, fazer com que o ser humano não encontre Deus, não encontre algum tipo de razão que dê sentido à vida, a não ser escravos de sensações, dos prazeres, enfim, uma série de coisas que de fato deixam o ser humano longe de alguma possibilidade de meditar sobre a razão da existência e a origem de tudo e dar um sentido real para a vida. As discussões que nesse livro aqui nós temos são as mais variadas. Ele retrata sobre cenários do nosso cotidiano, mas abre a nossa visão para as discussões sobre a estratégia do inimigo, que no caso eu estou chamando aqui de diabo, mas e também com as estratégias de Deus. Porém, no livro, Deus é tratado como inimigo, porque na realidade, só abrindo um parênteses, esse livro aqui é muito engraçado, pois ele trata de umas cartas de um tio, que é um diabo mais experiente, para um diabinho mais inexperiente, que está começando agora.
esse diabinho mais inexperiente é chamado de vermelhindo, e o seu tio é chamado de maldanado. E vários outros nomes. É engraçado alguns cenários e alguns nomes. A gente vai se deparar com maldanado, vermelindo, maldadiposo e vários outros nomes e outras situações que fazem a gente rir um pouco. Mas o fato é que os muitos cenários, eles propõem que quando eles falam de inimigo, esse tio, que é o diabo mais experiente, está se referindo a Deus. Né? Aqui eu estou comentando sobre as estratégias de Deus e do inimigo como o diabo, mas no livro o inimigo aqui ele se refere a Deus. O fato é que a ideia que ele passa é essa, de que diabinhos são enviados à terra para desvirtuar o homem, e nessa empreitada, nesse investimento, né, eles podem ser punidos, eles podem ter uma certa punição, e eles vão se comunicando, né, o seu tio vai passando cartas. Os assuntos que perpassam aqui, no geral, a gente fica sabendo sobre a estratégia de Deus e sobre a estratégia de Satanás. A gente se depara com várias ocasiões em que vemos isso. O outro ponto que é discutido no livro é sobre a ideia de tempo. Qual é a ideia que nós temos do tempo? Qual é a ideia que nós temos de aproveitar o tempo que nós temos? E ele vai discutir sobre uma série de coisas. A outra realidade de discussão nesse livro aqui é sobre a questão do prazer. É interessante que, num determinado momento, eles vão ter uma certa discussão lá sobre que o inferno não teve nenhum poder e nenhuma capacidade de criar nenhum tipo de prazer, mas porque o prazer é dado por Deus. E como eles não tiveram condições de criar nenhum tipo de prazer, eles vão agora investir em deturpar essa realidade. Fazer com que o ser humano se depare de uma forma exacerbada em algum tipo de extremismo, em algum tipo de prazer excessivo. Né? E a outra realidade é sobre o conhecimento. E sobre o conhecimento, eu quero ler aqui um trecho do livro que eu acredito que é de grande importância, pois ele é muito esclarecedor. Quando a gente percebe que na primeira carta ele já diz o seguinte: meu querido Vermelindo, eu notei que você diz está direcionando a leitura do seu paciente, que é o humano, né? E está se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Aqui ele está se referindo como se ele estivesse dizendo o seguinte: até parece que a argumentação possa ser a melhor forma de deixar esse seu ser humano longe das coisas de Deus. É interessante observar que ele vai tentar afastar esse ser humano da argumentação. A argumentação ela também é uma das formas de construir, sim, o conhecimento. E o conhecimento ele é libertador. O conhecimento, a própria Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma outra parte aqui do livro que eu quero ler para vocês é que ele chama de fluxo das percepções sensoriais. E ele vai dizer o seguinte: mesmo se uma específica cadeia de pensamento pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Então, uma das atenções e um dos trabalhos voltados de um diabo mais experiente para o diabo, aqui o vermelindo, menos experiente, é fazer com que o ser humano ele tente fique focado no fluxo das percepções sensoriais imediatas. Que não é o que o ser humano hoje vive. Ele vive no fluxo das percepções sensoriais imediatas. O prazer propriamente dito. Ele vive em função dessa busca. E isso nada mais é do que a necessidade de um sentido real da vida.
Lógico que a gente não tem toda a pretensão de expor todo o livro, mas a ideia do livro no geral é essa, e é muito importante que você que está procurando uma boa leitura, que eu acredito que vai valer muito a pena. As discussões sobre o tempo, prazer, conhecimento, estratégia de Deus, estratégia do diabo, os relacionamentos interpessoais, ele vai investir sobre o ser humano ser religioso. Chega um ponto em que o Vermelindo fica desesperado porque o seu paciente encontra o caminho da igreja, e aí o seu tio diz que não desespera, ainda não tem nada perdido, vamos fazer com que ele se torne um cristão mecânico, a sua oração mecânica e uma série de outros assuntos que são importantes a gente meditar. E eu acredito que vale a pena. O conhecimento, ele é uma constante em nossa vida, e nós precisamos ter esse hábito de obedecer a Deus no que diz respeito a ler e meditar. Meditar no livro desta lei de dia e de noite. Então, a dica do livro, espero ter tido alguma contribuição com esse livro para você, e para indicar esse livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de Lewis. Fica na paz, Deus abençoe e até a próxima.